Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma análise sobre a situação da eleição do Rio de Janeiro, que está começando a ficar animada, né, com as movimentações aí dos atores políticos. E o grande tema da eleição, um dos grandes temas da eleição do Rio de Janeiro, é sobre a possibilidade de quem vai ocupar o cargo de vice na chapa com o Eduardo Paes, né? Já que o Eduardo Paes está aí liderando praticamente todas as pesquisas de opinião e que também, né, corre aí nos bastidores da política de que o Eduardo Paes tem o interesse de se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2026, aí ele se retiraria e, obviamente, essa pessoa que estiver na chapa, ela assumirá o poder. Então, a gente tem nas movimentações o secretário de Assuntos Federativos do governo federal, o André Siciliano, que é ex-presidente da Alerj. Ele recentemente, cumprindo os prazos, ele se desincompatibilizou, pediu exoneração, saiu do cargo para ele poder estar livre para poder concorrer a essa indicação na chapa com o Eduardo Paes. Poucos dias depois, surgiu o nome do Adilson Pires, que é atualmente secretário de Assistência Social do Eduardo Paes. O Adilson, que é um quadro muito qualificado, um quadro muito experiente, com 6 mandatos como vereador na cidade do Rio de Janeiro e já exerceu o cargo de vice-prefeito, compondo a chapa com o Eduardo Paes na eleição vitoriosa de 2012, quando o Eduardo Paes venceu no primeiro turno o Marcelo Freixo. Então, o Adilson ele tem aí também na sua trajetória política essa experiência. Então surgiu um pouco depois o nome do Adilson Pires concorrendo, e a gente observa em alguns setores da imprensa dizendo que seria uma jogada de mestre do Eduardo Paes para tentar criar uma briga interna no PT pelo cargo da vice, né, da vice-prefeitura. Porém, o PT, com políticos experientes como Adilson, como o Siciliano, não há motivos para a briga, até porque, seja lá qual for o indicado, eu tenho absoluta certeza que o outro irá apoiar esse político que venha a compor a chapa com o Eduardo Paes, né? A gente pode observar também que podem existir setores, até dentro do PT, que não tenham interesse que o PT indique a vice. Não só nos setores mais radicais, porque esses não querem nem proximidade do PT com o Eduardo Paes, mas também de setores moderados, exatamente pelo fato de que o quadro político que for indicado para ocupar a vice-prefeitura poderá tornar-se prefeito e aí, consequentemente, poderá emergir um quadro político de grande qualidade, grande força política comandando a segunda cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro. E, para nossa surpresa, poucos dias depois do anúncio do Adilson Pires, surge o PDT de Leonel Brizola, né, de grande lembrança, PDT se lançando aí também querendo pleitear a vaga de vice. É um pouco estranho o PDT, que merece todo o nosso respeito pela história que tem dessa construção democrática, da redemocratização, dos quadros que lutaram contra a ditadura, mas é estranho pelo seguinte, porque no feriado de Páscoa, o PDT já tinha anunciado o apoio ao prefeito Eduardo Paes na luta pela reeleição, mas em momento algum, lá no feriado de Páscoa, quando ele declarou apoio, né, o Carlos Lupe, que é um grande quadro do PDT, presidente nacional do PDT e ministro da Previdência do governo Lula. O Lupe e outros quadros, em nenhum momento lá na Páscoa, eles disseram que pretendiam
pleitear o cargo de vice-prefeito do Eduardo Paes. E aí, a gente respeita o PDT, a gente está aqui fazendo uma análise política séria, isenta, independente, sem puxar para A ou para B, mas em política, uma coisa importante são os números. Então, vamos fazer uma recapitulação dos números. Primeiro, a gente entende o Rio de Janeiro, o Estado, né? Já que a gente tem que botar na balança o Estado, porque pode ser que daqui a 2 anos o Eduardo Paes realmente venha candidato ao governo. Então, a gente não pode analisar só a política municipal do Rio de Janeiro. A gente tem que analisar a política municipal acoplada e simultaneamente com a política estadual, né? Até porque quem vai definir o vice-prefeito na chapa é o Eduardo Paes, e que está olhando ali na frente para a eleição de 2026. Mas aí tudo bem. Então, primeiro, para a gente analisar o governo do Eduardo Paes, o Eduardo Paes concedeu espaços políticos diferenciados para o PT e para o PDT. Qual é o espaço político do PDT no governo do Eduardo Paes? O PDT tem uma secretaria, que é a Secretaria de Trabalho, e administra o Planetário da Gávea. E o PT? O PT tem 3 secretarias, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Clima, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, né? E a Secretaria de Assistência Social e a Fundação Parques e Jardins. Então a gente vê aí que a balança, o PT já tem um peso maior. Se a gente analisar a Câmara de Vereadores, o prefeito precisa de votos para que eles votem de acordo com os projetos que o prefeito envia para a Câmara. Então, qual é o espaço de cada partido? O PDT tem 2 vereadores na Câmara de Vereadores do Rio, hoje, e o PT tem 4, ou seja, o dobro. Para ampliar um pouco a observação, na Alerj, o PDT tem 2 deputados estaduais e o PT tem 7 deputados estaduais. No plano federal, né, os deputados federais do estado do Rio de Janeiro, o PDT tem 2 deputados federais e o PT tem 5 deputados federais. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ela já deu declarações várias vezes de que ela apoia, ela vê com bons olhos o PT do Rio de Janeiro apoiar o Eduardo Paes, desde que o Eduardo Paes conceda a vaga de vice para o PT, porque não é um favor que o Eduardo Paes estará fazendo ao PT, é um acordo político. E o deputado federal Lindbergh Farias, que é o deputado federal mais votado do PT no estado do Rio de Janeiro, com 152 mil votos, também é favorável que apoie o Eduardo Paes, desde que o Eduardo Paes conceda ao PT a vaga de vice. E o presidente Lula, ele já sinalizou que ele gostaria muito de ver o André Siciliano como essa pessoa que vai compor a chapa com o Eduardo Paes. O presidente Lula, ele tem um carinho muito especial pelo Rio de Janeiro, não só pelo povo e pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro, mas ele tem também um carinho e uma dívida. Ele reconhece isso, ele já deu declarações que ele tem uma dívida com o PT do Rio de Janeiro, porque dentro do projeto nacional que se construiu ao longo dos anos 80 e dos anos 90, né, do PT chegar ao poder nacional do Brasil, à presidência da República, o PT do Rio de Janeiro, até pela questão, né, geopolítica da existência do brizolismo, né, do governador Brizola ser do Rio de Janeiro. Então, nas composições, o presidente Lula, ele sempre acabou um pouco botando o PT do Rio de Janeiro como uma espécie de moeda de troca. Então, gerou dentro dele esse sentimento de uma certa dívida. Então, ele também quer ver o Siciliano como candidato,
que é um político experiente, fez uma administração extraordinária na Alerj, no comando. Eu acompanho política há 41 anos no Rio de Janeiro e nunca tinha visto um presidente da Alerj agir com tamanha desenvoltura, uma desenvoltura semelhante até de um governador de estado que investiu recursos na pesquisa científica na UFRJ, revitalizou, recuperou a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, o André tem se mostrado um quadro muito qualificado, e por falar em qualificado, foi o candidato do Eduardo Paes ao Senado, agora na eleição de 2022. O Eduardo Paes só fez campanha para dois políticos, praticamente. O presidente Lula e o André Siciliano. Foi o candidato dele, ele deu uma declaração. Qualquer pesquisa aí no Google, vocês vão encontrar quando o Eduardo Paes declara em 2022, dizendo que o André Siciliano é o político, né? É o político mais forte e articulado do Rio de Janeiro. Então a gente vai aqui, à medida que surgirem novas especulações, articulações, notícias, pesquisas, a gente vai aqui passar para debater com vocês, para refletir, para a gente poder avançar. E se você gostou desse conteúdo, dessa mensagem, desse vídeo, você curte aqui para dar uma moral aí para o nosso trabalho, você comenta, dá tua opinião é super importante para a gente fazer esse retorno, essa troca de ideias. E gostando disso tudo, você compartilha, envia para os amigos, para os parentes, vamos furar a bolha, vamos sair, vamos conquistar cada vez mais pessoas para pensarmos a política do Rio de Janeiro, do Brasil. Então, até lá!